Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão Especial para acompanhar a implementação da Agenda 2030 para as políticas da cidade do Rio de Janeiro. Foi esta manhã aqui no Palácio Pedro Ernesto. Mariana Rosadas tem as informações. Os vereadores debateram o licenciamento e o uso dos ecossistemas terrestres para garantir o cumprimento dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, estabelecidos pela ONU em 2015, que compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. As temáticas são diversificadas. A audiência pública da Comissão Especial, que acompanha a implementação da Agenda 2030 para o Rio de Janeiro, se concentrou nos objetivos 11, 13 e 15, que tratam de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos e proteger, recuperar, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter, reverter a degradação da terra e a perda de biodiversidade. Ao avanço do desmatamento, dando lugar a empreendimentos até mesmo em margens de florestas e parques protegidos. Como verificamos na floresta do Camboatá, luta que ainda persiste. Em Realengo, no Parque Realengo 100% Verde. O Rio de Janeiro tem essa bênção de ter, o Rogério me corrija, as duas maiores florestas urbanas do mundo, da Pedra Branca e da Tijuca. Isso é um privilégio, é uma bênção, e, no entanto, somos uma cidade asfixiada, poluída, envenenada, maltratada, e a justiça tem que ser sempre socioambiental. O Parlamento Carioca aprovou em segunda discussão o projeto que cria o Abril Verde, uma campanha de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Veja como foi a sessão extraordinária desta quarta-feira com Simone Braga. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o que declara Patrimônio Cultural Carioca a Batalha do Passinho, o que trata a elaboração do mapa de ruído urbano do município e o que inclui o Dia do Trabalho Voluntário no projeto universal nos presídios no calendário oficial da cidade. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que reconhece como de interesse público o evento Carioca Business, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro e pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. E aprovaram também o projeto que institui a campanha de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada Abril Verde. É um projeto importantíssimo, instituindo uma campanha que visa prevenir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, que infelizmente têm um número muito aumentados nesse país. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que determina a disponibilização de profissional capacitado para atender crianças vítimas de abuso sexual. Todo atendimento para criança e adolescente feito hoje, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, já contam com profissionais de absoluta competência, profissionais da Secretaria, profissionais concursados, assistentes sociais e, de qualquer maneira, todos nós temos que seguir o rito determinado pela legislação federal, e eu disse outro dia que eu tive a honra de relatar essa matéria na área de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abusos, sejam eles sexuais ou não. Durante a sessão extraordinária, os parlamentares também aprovaram projetos de lei em primeira discussão. Entre eles, o que estabelece as normas para a regulamentação de vagas de estacionamento em vias públicas destinadas à utilização emergencial de usuários de clínicas e hospitais veterinários do município. A sessão plenária desta quinta-feira começa daqui a pouco às 14h. Veja alguns projetos que estão na ordem do dia. Um deles dá o nome da cantora Elza Soares a uma escola ou creche da Vila Vintém, em Padre Miguel. Um outro disciplina a implantação de crematórios e incineração de cadáveres animais no município do Rio. O parlamento vai discutir também o projeto que institui o programa de combate à psicofobia na capital. Ainda na ordem do dia, o projeto que cria o Programa Municipal de Iniciação Profissional no Setor Público.
E ainda o que trata do sistema de conscientização e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de educação. Foi grande a participação popular na 8ª audiência territorial da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal do Rio, realizada na noite desta quarta-feira. Desta vez, a região em foco foi a área de planejamento 3.5, que abrange 7 bairros da Zona Norte do Rio. 26% dos 324 mil moradores da região vivem em favelas. Falta de transporte foi uma das principais reclamações da população. Veja na reportagem de Ingrid Bart. João é morador de Cordovil e disse que o bairro ficou atrasado por muito tempo. A demanda para essa região é a questão do lixo. É um bairro que gosta de lixo, que coloca muito lixo na porta da rua. É questão mais de educação, de conscientização. E a questão das calçadas. As calçadas daqui é um bairro que ainda não recebeu calçada maravilha. Para Gustavo, o transporte público é a principal demanda para a região. Os moradores aqui de Cordovil eles têm que andar muito, se deslocar grandes distâncias a pé para poder ter acesso a qualquer transporte público, seja ônibus, trem, metrô, enfim. Isso é muito crítico porque todo mundo aqui precisa estudar, trabalhar, enfim, isso é muito complicado aqui para a gente. A 8ª audiência pública territorial aconteceu no bairro de Cordovil, zona norte da cidade. O tema discutido foi a área de planejamento 3.5, que engloba 7 bairros: Cordovil, Penha, Penha Circular, Brás de Pina, Jardim América, Parada de Lucas e Vigário Geral. A arquiteta do IBAM apresentou as principais mudanças da legislação urbanística propostas pelo novo plano diretor e ressaltou a preocupação com o entorno da Igreja da Penha, que é um bem tombado, e com a mudança da legislação em torno da Avenida Brasil. Existem algumas alterações com relação ao potencial construtivo, e também com relação aos gabaritos, que a gente chama atenção. Em termos de potencial, a mudança é pequena em algumas áreas, como Vigário Geral, Jardim América, se mantém índices que já existem hoje, mas em outras áreas, como ali a região da Penha, Penha Circular e também Brás de Pina, tem uma alteração de potencial passando de 2,5 para 3. E agora, com a nova legislação, as novas zonas estão sendo propostas, algumas áreas ali chegam a 9 pavimentos. Para o secretário de Planejamento Urbano, a Penha sempre foi centralidade relevante da região, uma área com muito valor histórico. Ele afirmou que não apenas a AP 3.5, mas toda a área de planejamento 3, que configura a zona norte da cidade, é uma prioridade para esse plano diretor. Desde 92 nós estamos falando isso, que a Zona Norte tem prioridade. Entretanto, aí vem os detalhes técnicos do plano diretor. Os parâmetros, os índices de aproveitamento, os modos de desenvolver a área nunca foram ditos. E, além disso, nós nunca conseguimos, desde os anos 70, produzir uma uniformidade de legislação de uso do solo. Transporte público, meio ambiente e moradia foram temas bastante debatidos no encontro. Felipe, morador da região, se interessa pelas propostas para os próximos 10 anos. Toda essa área aqui de Parada de Lucas, Vigário, transporte público, arborização, você vê que é uma área com clima urbano muito complexo, então precisa de ter uma revitalização. Os serviços mesmo, conseguir organizar esses serviços, mercado, trazer mesmo os serviços básicos para a população, infraestrutura em geral. Eu acho que a participação dos moradores foi sensacional. Eu adorei as pessoas poderem ter a oportunidade de falar, de dizer o que sente, do que elas precisam. Nós falamos sobre o debate da moradia, é uma das áreas mais favelizadas da AP3, Vigário Geral, um grande problema de saneamento básico e, obviamente, sofrendo com as enchentes e com a dificuldade de infraestrutura urbana, e transporte, que é um drama do Rio de Janeiro inteiro, mas aqui se aprofunda. O auditor Mauro Moreira foi homenageado com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Veja com Simone Braga. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao auditor Mauro Moreira foi uma iniciativa do vereador Dr. João Ricardo. Mauro Moreira nasceu no Rio de Janeiro, cidade na qual desenvolveu toda a sua formação pessoal, acadêmica e profissional. Em sua trajetória profissional, tem 40 anos de experiência em auditoria e consultoria. Foi conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro por 3 mandatos, o último deles finalizado em dezembro de 2021. Atualmente é membro de empresas sediadas no Rio de Janeiro. Essa homenagem, esse reconhecimento para mim, ele vem coroar
sabe, toda a minha vida profissional, minha vida pessoal dedicada ao Rio. Mauro, um carioca da gema, um empresário importante que foi diretor de empresas internacionais de muita importância, se dedicou 40 anos estabelecido no Rio de Janeiro, mesmo com convites para sediar, para trabalhar em fóruns internacionais. Mauro preferiu ficar aqui e nós temos um grande orgulho de ter o Mauro aqui na nossa cidade e por isso essa homenagem que nós achamos extremamente justa. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou uma audiência pública híbrida nesta manhã. O tema foi a situação do abrigamento institucional das crianças e adolescentes no município do Rio de Janeiro. Eu acompanhei e mostro para você. Na pauta do encontro, as condições precárias das estruturas dos abrigos, a melhora do orçamento destinado ao atendimento e a necessidade de garantir educação para as crianças e adolescentes abrigadas. Para a vereadora Thaís Ferreira, é fundamental debater o tema com representantes de várias secretarias do município e de órgãos públicos. Crianças deveriam ser prioridade absoluta da nossa cidade e quando a institucionalidade ainda não consegue garantir dignidade para todas a partir dos seus equipamentos, nós precisamos fazer essa provocação e levantar os dados, entender qual é a situação para poder modificá-la. Nós temos uma situação muito séria no Rio de Janeiro, na Zona Sul, seja da questão da rua, seja da questão da drogadição, da prostituição de crianças e adolescentes. É uma situação que parece que fica invisível. Quando isso vai para casa, para o acolhimento, isso fica mais tenso quando inclui toda a discussão das crianças e adolescentes trans, da LGBTQI. Então nós temos da doença mental, dos distúrbios e transtornos, e tudo isso numa mesma casa. No município nós temos diversas instituições que certamente precisam de mais visibilidade. Esse tema, aconteceu uma audiência pública voltada a essa temática, mostra a sensibilidade de um tema que é tão caro e que tem tanto impacto, não somente na vida da sociedade, mas dessas crianças que estão ali aguardando por uma família. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.